Há uns 2 meses eu venho sofrendo com esse tema. Solteiro, graças a Deus. Eu falei, Arthur, 25 anos de casado, irmão, você falava um tema desse pra mim? Você é hipócrita, você vai falando isso, você tem que acreditar no que eu estou falando, senão... Mas eu estava conversando com uns jovens ali atrás... Não, a maioria não viu quem estava conversando, né? Falei, irmão, tenho certeza que foram as meninas que escolheram esse tema. Solteiro, né? Porque a gente ia para tomar um sorvete, né? As me livres, tem que ir lá, entendeu? Então eu falei, foram as meninas que escolheram o tema? Falei, ou será que foram todos? Será que você pode falar solteiro, graças a Deus? Eu estava pensando como falar disso, né? Ou seria mais assim, solteiro, graças a Deus? Será? Todo mundo tão convicto assim? No domingo passado, vocês viram quando o Carlos anunciou o que aconteceu na igreja? Vamos, Gibe, dia 15, né? Solteiro, a igreja, um pastor atrás de mim falou, como assim, graças a Deus? Eu falei, vixe, o negócio vai ser polêmico, hein? Eu vi que realmente eu estou numa... Agora, será que isso é porque nós estamos mais centrados na nossa opinião, nas nossas experiências, ou realmente a gente pode encontrar subsídios para acreditar nisso olhando para a palavra? Então eu gostaria de, junto com vocês aqui, eu não vou fazer isso sozinho, pensar, né, e a gente se convencer. O que é melhor? Solteiro? É melhor estar casado? Os dois são bons? Os dois é ruim? Platão disse que se você se casar ou se você ficar solteiro, o certo é que você se arrependerá. Né? Platão, né? Então perceba que essa é uma discussão de longa data. A irmã Florzinha leu um texto consolador para muitos hoje, né? Realmente uma declaração de amor linda. Mas leia, por favor, Florzinha, Jeremias 16, versículo 1 e 2. Jeremias, quando ele escreveu Jeremias, capítulo 30, ele chorava, porque olha o que ele recebeu no capítulo 16, versículo 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Mas já imaginou você receber de Deus claramente? Você não vai se casar, você não vai ter filhos nesse lugar. Não seria muito melhor saber de cara assim? Nossa, como eu queria, eu já estava ali pensando aí, nossa, se Deus desse um sinal, falar sim ou não, logo, eu já parava de sofrer agora, não é? Ia ser muito mais fácil. Agora, quando estava lá, Jeremias também estava desse jeito, mas Deus, aí Deus fala para ele, olha, eu te amei com amor eterno, então fica tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 7, é o texto, não tem como fugir dele para a gente pensar nesse texto, nesse tema. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 6 a 9. Encontraram, amém? E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos lhes digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasados. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela tua bondade, pelo teu amor. Eu estou grato, Deus, por essa oportunidade de estar com esses jovens. É tão bom estar com eles, ó Pai. Que a tua palavra encontre guarida nos corações, que ela desafie, que ela traga conforto, que teu nome seja exaltado aqui. Em nome de Cristo, peço essas bênçãos e agradeço. Amém. Irmãos, o medo de ficar sozinho aterroriza muita gente. Muita gente tem medo de ficar sozinho. Você vê declaração de famosos, de rico, de pobre, de tudo que é jeito. Gente de todas as classes tem pavor, às vezes, de ficar sozinho. Já conversei com pessoas que vivem esse pavor. Meu medo é ficar sozinho. Entendeu? Pensando, não é nem nesses anos que nós estamos vivendo agora, é no futuro. Realmente, como vai ser? Né? E num tempo que a gente vive tão conectado, né? Com tanta comunicação e tão desconectados uns dos outros. Será que é um contrassenso? Será que é fruto do nosso egoísmo? Será que é um sinal da impiedade no coração? Eu não tenho certeza de quais são os fatores que levam a isso, mas essa é uma realidade que afronta muita gente. Esse temor de ficar só.
E os jovens crentes não estão imunes a ele. Talvez seja até mais intenso no meio dos crentes. Alguém já... E como? Porque nós somos orientados na igreja, desde que a gente é bebezinho, a casar. Né? Você tem que casar, né? Tem que casar, olha lá. Esse aqui vai casar com o teu filho, né? Já começa indo da igreja, né? Tá prometido, né? Você fala, já começa uma pressão, mas infância, predestinado, né? Mas aí o tempo passa, aí de repente você está na faculdade, a faculdade termina, e vai chegando o tempo, você começa a olhar, aquele medo começa a aparecer lá no horizonte como uma possibilidade bem real. E não é algo pequeno, irmãos. Cada convite de casamento que você recebe parece uma ferida, um sal na ferida, né? Esse casou, né? Você olha para o teu amigo que estava com você na faculdade, 1 filho, 2 filhos, e você ali, nada ainda, vai dando angústia. Ai, Senhor, será que não vai ter jeito? Né? Você pensava em comprar uma casa, já não é tão empolgante, pensava em viajar o mundo inteiro, já não quer mais, está ficando meio sem graça a vida. E a igreja é muito cruel nisso. Porque chega uma idade, você pensa assim, ó, os jovens também, não sei se eu vou para os jovens, né? Mas também para os casados, isso fica um lugar, fica um espaço vazio na vida da pessoa, porque ela não se enquadra em lugar nenhum. Já aconteceu com algum de vocês já virar o centro de atenção na reunião de família? Vixe, alguém falou. Confraternização da igreja. Qualquer lugar, as pessoas querem saber se você tem um namorado, uma namorada. Eu tenho certeza que muitos já passaram por isso, né? Irmãos, há um sentimento disfarçado, mal disfarçado na igreja, que ser solteiro é praticamente um pecado. Não é? Parece uma maldição. E eu não sei se pesa mais para o homem ou para a mulher, mas ser solteiro na igreja... Estranho, hein? Esse jovem... tem problema esse menino, tem problema. Não é? Soa mais ou menos, essa pessoa está fora da vontade de Deus, eu acho. Não é? E é uma cobrança silenciosa. Resolva isso, meu filho, resolva isso. Né? Uma hora, né? Vou dar uma oração forte para o irmão aqui, vou dar uma unção. Não é? Eu vou falar umas frases aqui, vou tentar pensar com a mente mais espiritual possível como a gente responderia. Ah, você deve ter tanto tempo livre. Tenho, seu idiota, tenho sim. Só porque eu não sou casado, sou um vagabundo, um inútil, né? É verdade. Ai, casar é tão bom, você olha a pessoa, não me diga. Imagina, deve ser horrível, né? Não, tô aqui solteiro porque realmente, obrigado por me lembrar que casar é bom. Celibato é um dom. Se não fosse crente, cortava os pulsos agora, entendeu? Porque, tipo assim, marcou um X nas suas costas, agora eu tenho um dom, não posso mais voltar atrás. Irmãos, já pensou que a pessoa chega para você? Como vai a sua vida amorosa? Ah, seu idiota. Tem casados que falam como está a vida amorosa dele, porque eu sou solteiro, tenho que falar como está a minha vida amorosa. Você pensa, né? Aquele sorriso amarelo, tá ótimo, né? Tá vendo? Não sei como te explicar as maravilhas. Não se preocupe, você vai encontrar alguém. Ah, agora tem bola de cristal, palhaço também. Né? Ninguém sabe, só Deus, e você está te prometendo que vai encontrar. Tem um que eu já ouvi na igreja várias vezes. Pede pro fulano, ele é solteiro mesmo, né? Tem tempo, tá fazendo nada, e pode vir na igreja se quiser, tá ali à sua disposição. Não tem nada para fazer? 24 horas. Ou então a pessoa vem com aquele tanto amor. Você não se sente sozinho? Não, eu estou bem acompanhado, estou com Cristo, né? Tanta gente casada se sente sozinha. Quando você vai amadurecer, vai se casar. Ah, agora sou uma fruta. Tem que amadurecer. Ou aquele irmão solidário tem uma pessoa perfeita para você. Por que você não vai para o campo missionário? Ser solteiro agora, vai que missionário, porque é solteiro, pode ser missionário. Tem, irmãos, assim você vai ficar para titio. Olha que a mulher tem prazo de validade. O problema é que você é exigente demais. E a pior de todas, cuidado, você vai acabar ficando encalhado, vai ficar encalhado. Eu acho que poucos de vocês ouviram isso. Irmãos, encalhado é parar, encontrar obstáculo, ficar preso, não conseguir continuar. Ou seja, dá a ideia de algo terrível
né? Você não tem opção. Você se encontra nesse estado, você está lascado. Acabou, entendeu? Só que a Bíblia ensina totalmente diferente disso. Ela fala que estar solteiro é bom. E talvez seja exatamente o oposto do que o mundo inteiro pensa. Entendeu? Você sabia que, de acordo com o último censo de 2010, cerca de 42% dos brasileiros se declararam solteiros, sem relacionamento formal, né? No mesmo censo, 13 milhões de brasileiros se declararam batistas ou assembleianos. 10 milhões eram assembleianos, 3 milhões e 100 de batistas. E nessa população, 50% diz que era solteiro. Ou seja, é uma coisa que preocupa, que está no meio do nosso meio, irmãos. Estamos falando de uma coisa surreal, né? É uma verdade. Agora, cada pessoa solteira tem uma experiência diferente. É diferente você ser solteiro aos 20 anos. E eu vejo gente desesperada. Deus não me mostra o meu varão, a minha varoa, né? 20 anos já, né? Diferente quando você tem 30, quando você tem 40, quando você tem 70. Né? É diferente em relação ao que já viveu. Uns já foram casados, são viúvos, divorciados. Outros nunca tiveram essa experiência. É diferente na experiência. Alguns optaram por ser solteiros e são felizes. Outros são solteiros e infelizes. O que a Bíblia tem a dizer para todas essas pessoas? É isso que eu quero tentar ver com vocês com todo o equilíbrio possível nessa noite. Primeira coisa que eu quero dizer para você: ser solteiro, acredite, é um presente de Deus. Está no texto que nós lemos. Vamos explorar isso. A nossa sociedade, mas é muito estruturada em torno do casal. Nessa última década começou a aparecer um monte de gente antenado essa questão dos solteiros, começou a ganhar dinheiro até com esse mercado. Enxergou que existe um povo solteiro que é consumidor, que faz as mesmas coisas, mas até pouco tempo atrás tudo era para o casal. Sabe? É mais caro viajar sozinho, não é? Tudo é mais caro, você tem que fazer algumas opções. Então agora começaram a abrir os olhos para isso. Não é? Mas a sociedade é estruturada. Né? E essa visão contra o celibato, contra o ser solteiro, não é uma coisa nova. Eleazar, um rabino do primeiro século, disse: qualquer homem que não tem esposa não é um homem adequado. Então tem um monte de inadequado aqui, mulheres. Você tem que procurar não sei aonde, porque se não tem esposa... Né? O Talmud foi mais longe. Eita lasqueira. O homem que não esteja casado aos 20 anos está vivendo em pecado. Por isso eu não entendo os irmãozinhos te olhando torto ali em cima, né? Agora, essa visão judaica do estado do homem solteiro, irmãos, não era algo infundado. Pelo contrário, totalmente fundamentado, amparado na lei mosaica e no Velho Testamento. Quando você pega o relato de Gênesis, capítulo 1, você vai ver lá no versículo 10, 12, 18, 21, 35, 31, Deus ia criando as coisas e falava: muito bom. Não, bom. Quando criou o homem, muito bom. Mas aí aparece o primeiro não bom. Quando ele olha para o homem e vê sozinho, cabisbaixo, Adão ali, tinha dado nome para tudo que é bicho, ele falou: todo mundo tem, eu não tenho nada. Entendeu? Aí Deus olhou e disse o quê? 2,18. O que diz lá? Fala com fé, irmão, aqui. Não é bom que o homem esteja só. Está na Bíblia, irmão, é isso mesmo. Agora pare e pensa comigo. Deus, infinita sabedoria, olha para o homem só e ele diz: não é bom para o homem ficar só. Far-lhe-ei uma companheira idônea. Você tem que ter muito argumento para resolver ficar solteiro agora, quando você lê na Bíblia que Deus diz que não é bom que você fique só. Veja que a nossa tarefa de falar isso, graças a Deus, aí está difícil. Entendeu? Vamos ter que suar aqui na Bíblia hoje para poder completar essa frase até o fim. Porque Deus olha para uma coisa e fala que não é bom. E a sabedoria divina nos condena o isolamento e nos ensina a bênção do companheirismo em outros textos. Olha Provérbios 18:1. Quem lê para mim? Provérbios 18:1. E outro irmão já abre Eclesiastes 4,
versículos 9 a 12. Aí você vai até chorar agora, gente. Olha, Senhor. Provérbios 18, diz o quê? Um de cada vez. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou, em outras palavras, o solitário é burro. Entendeu? E Eclesiastes 4, versículo 9 e 12, que diz? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Érica, responde aí. Entendeu? Cobertura elétrica, vamos manter. Ainda bem que surgiu a tecnologia. Irmãos, com textos tão claros assim, o que mudou? E por que essa companhia precisa ser uma pessoa com quem você está casado? E o seu irmão, não Cristo, não é uma companhia? Vai tentar cobrir o seu irmão. Sei não. Entendi essa pergunta. Vamos chegar lá, mas... Né? Sabe o que mudou? Que mudou tudo. O que mudou tudo? O que mudou tudo? Tudo. O pecado. O pecado mudou tudo. Mudou, inclusive, essa união que Deus tinha planejado, o casamento. Afetou a família, mas com um golpe mortal. Foi terrível. Se a gente parar para pensar em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, você vai ver a destruição que o pecado fez ali no seio da família, da primeira. Eram 4. Adão, Eva e seus 2 filhos. Houve um assassinato ali. O cara matou 1/4 da humanidade. De cara. Olha que o pecado começou a destruir a família. E aí, como que ficou o relacionamento de Adão e Eva depois disso? Fico imaginando eles, um olhando para o outro, tudo que eles estragaram, o plano perfeito de Deus, vendo a natureza tudo se retorcendo, os bichinhos começando a querer comer, morder, a morte entrando no mundo. Como que ficou o relacionamento daqueles dois? Como que ficou o papel da mulher por causa desse pecado? Quanta humilhação, quanta machismo que dominou, quanto foi que demorou para o divórcio entrar em cena? Como que ficou, meus? Tudo foi transformado. Se você ler Gênesis capítulo 3, primeira coisa, culpa e vergonha. Antes de pecarem, a Bíblia diz que Adão e Eva andavam nus. E eles não tinham vergonha nenhuma disso, eles apareciam diante de Deus nus. Mas o pecado causou culpa e vergonha. E quando Deus procura Adão, Eva, onde estamos nus. Distanciamento de Deus, quebrou a comunhão deles com Deus. O pecado teve consequências específicas para a mulher. Deus olhou para Eva e disse, a partir de agora você vai ter dores multiplicadas por causa do pecado. A maternidade era uma coisa muito mais legal, mas não, complicou. Conflitos com o esposo. O teu desejo será para o teu marido. E quando você vai lá no hebraico e vê se para, o para não é para ser para o teu marido, é contra. O teu desejo será contra o desejo do teu marido. Você vai querer uma coisa, vai querer outra. Guerra. Consequência para o homem. Confusão no comando. A Bíblia diz que, visto que atendeste a voz de tua mulher, não é errado o homem ouvir a mulher, mas ele tinha que liderar aquela questão. Mas ele preferiu atender a mulher do que atender a Deus. Se sujeitou a ela. Confusão na ordem natural da vida. O trabalho, irmãos, não é uma maldição. Adão trabalhava antes do pecado. Mas a Bíblia diz que depois disso, você vai agora com suor comer. Às vezes aquele trabalho repetitivo, chato. Está lascado, Adão, entendeu? Já era para você. Vai gastar muito tempo, vai suar para conseguir o teu pão. Confrontação com a miséria.
Toda vez que Adão pegava as pá e ficava ali cutucando o chão, ele lembrava: tu és pó e ao pó tornarás. Morte. Irmãos, o pecado estragou tudo. A vida conjugal, a vida em família tornou extremamente difícil, um peso, né? E nas gerações que se seguiram, irmãos, foi só piorando cada vez mais. Filhos rebeldes, a mulher sendo humilhada. E diante desse pano de fundo, não é tão difícil de entender que o Novo Testamento veio com uma outra mensagem em relação a essa questão, não é? Então vamos ver? Paulo disse que é como um dom estar solteiro. E é como um dom estar casado. Paulo disse também, Jesus disse que é bom para aqueles a quem foi dado esse dom. É um dom bom ser solteiro. Ele falou, Mateus capítulo 19. E eu duvido que a gente possa encontrar uma resposta mais clara para essa questão do que o ensino do próprio Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 19? Quem lê para mim versículos 10 a 12? Esse texto vai falar sobre esses eunucos, essas pessoas que decidiram ser celibatárias, né? Que por alguma razão resolveram ficar só. E ele listou 3 razões para isso aí. Mateus 19, versículos 10 a 12. Quem lê para mim? Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a vida de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns assim mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, aceite isso. Os fariseus salafrários. Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma contenda. E aí eles falaram sobre o divórcio. Olha, Moisés deu carta de divórcio. Onde está isso? Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4. Só que tiraram totalmente fora do contexto. A lei mandava o homem dar uma carta de divórcio para a mulher, porque a mulher era tão humilhada que ela saía com um documento falando: você é livre. E ele não podia voltar a se casar com ela depois se ele se arrependesse, porque por qualquer razão ele queria se livrar da sua mulher. Botou sal demais na comida, vai se divorciar. E na cultura judaica só o homem se divorcia, a mulher fica ali esperando. E aí Moisés falou: então você vai dar uma carta de divórcio, que ela vai poder casar com outro. E você, mesmo que o outro morra, que ela desista, você não vai poder ficar com ela novamente. Então essa era a questão. E aí quando os discípulos viram: nossa, o negócio é sério, então é melhor ficar solteiro. Eles falaram: para casar, para ficar escravo. Olha, os próprios discípulos, assim, eu olho para esse texto e fico pensando: rapaz, esses 12 homens eram da pá virada, viu? E aí Jesus fala: realmente, muito bom se você pudesse ficar solteiro. Só que nem todos podem receber esse comando, não é? E ele fala que 3 categorias de pessoas. Alguns porque nasceram assim. Irmãos, tomara que não seja o caso de ninguém. Mas pessoas nascem com perfeição física. Pessoas nascem até, irmãos, os estudos falando, essa questão da homossexualidade, né, que a gente briga por causa disso. Tem pessoa que já fala, ela nasce, eu não sei explicar, essa é uma questão muito difícil, mas alguns nascem eunucos, não querem. Para esses, o celibato é o caminho. Em segundo lugar, aqueles que foram feitos dessa forma pelos homens. Jesus se referia àquela prática terrível oriental de castrar. Não é? Muitas pessoas eram castradas, principalmente estrangeiros, não era uma coisa comum entre os judeus, mas era uma questão de ser forçado. Inclui pessoas que permanecem solteiras por uma coação externa, por exemplo. Muitos jovens decidem não se casar para cuidar de seus pais. Abriram mão de sua vida, porque eu tenho meus pais idosos, eu quero ir com eles até o fim. É uma opção. E em terceiro lugar, a Bíblia diz: outros renunciaram ao casamento por causa do reino dos céus. Essas pessoas que não estão sujeitas a nenhuma pressão, seja de dentro ou de fora, mas elas voluntariamente colocam o casamento de lado, temporariamente, que eu acho que é o caso de muitos de vocês aqui, ou para sempre. É isso mesmo, não quero mesmo, porque eu quero me dedicar. Agora, irmãos, viver sozinho, salvo essas exceções, não é o ideal de Deus para todos os homens. Ele disse, nem todos podem aceitar. Um homem estava tão farto de ser perguntado: você ainda está solteiro? Você ainda está solteiro? Você ainda está solteiro? Toda vez que você está solteiro? Que ele começou a responder: você ainda está casado? Você ainda está casado? Você ainda está casado? Não é? É. Porque tem gente que acha que ser solteiro é a segunda melhor pessoa. Se eu puder ser casado, beleza. Mas não,
tudo bem, não é? Não é a segunda melhor opção. Ou você é uma coisa ou você é a outra. Essa tem que ser a sua melhor opção. Agora, mas se eu não achar que eu tenho esse dom de permanecer solteiro, eu não tenho esse dom, eu não tenho. Eu não vou ficar sozinho só porque eu tenho um desejo de me casar. Se você não tem um dom, você não tem. E quando Paulo fala estar solteiro como um dom, tem gente que pensa, nossa, será que eu recebi esse dom? Então é um dom, quer dizer, eu vou encarar com alegria. Sou solteiro, um dom que eu recebi. Não é isso que está falando. Você entendeu tudo errado. Você recebeu de Deus um dom. Se Ele colocar você para casar, é um dom que Ele está te dando para você casar. Viva. Se Ele não te der esse dom, você está lascado, vai ficar solteiro. Está lascado? Não, você vai seguir aquilo que Deus quer. É um dom, casado ou solteiro. Os dois têm que ser um dom. Porque tudo que aconteceu com o casamento não é fácil. E é necessário um dom para uma coisa ou para outra. Isso precisa ficar muito claro para nós. Né? Ser solteiro tem vantagens. Paulo menciona 2 vantagens de estar solteiro. 1 Coríntios capítulo 7, texto que nós lemos. Primeira, a mais legal. Pessoas solteiras são poupadas dos problemas do casamento. Porque ninguém te conta isso. Mas eu posso te falar. Mês que vem eu faço 20 anos de casado. Tem dia que dá uma vontade assim, olhar assim, falando, se eu pudesse pegar uma mala, deixar essas crianças, ninguém vai te falar isso. E eu também, na frente da Michelle, jamais. Não me pergunte isso na frente dela, entendeu? Corta, edita essa fita, hein? Irmão, me ajuda aí, hein, ó. Não vou falar aquilo que a gente conversou. Irmão, os casais cristãos não costumam falar, realmente eu não caso, sua besta, ninguém vai te falar isso, entendeu? Isso que eu sei ficar grávida, sua barriga estica, é uma miséria, ninguém vai falar isso, tá aquele homem, aquela cueca pendurada, você não tem noção. Nenhum homem, nenhuma mulher vai falar pra você, olha, cara, você não tem noção, essas mulheres quando tem aqueles dias. Não vai ouvir isso. E Paulo fala, olha, você não vai ter os problemas do casamento. Agora, há um lado negativo. Mesmo quando o relacionamento de um casal é bom, é isso, a vida fica mais complicada. Irmãos, quando você está casado, é uma engenharia. Vamos fazer um passeio. Não é só pegar a mala e sair correndo. 2 crianças, faz a mala. Quando você vê, tem 5 malas dentro do carro, viaja. Não tem bate-volta na praia. Ou você vai para ficar 5 dias, ou você não vai. E não vale a pena. Entendeu? Paulo está falando. Não é, pastor? Não cabe. Entendeu? Então, Paulo está falando, olha, você não vai ter os problemas de casado. Você não tem que dizer, que cardápio eu vou fazer hoje, que eu vou fazer para janta, para o amor. Não tem essas preocupações, e Paulo fala isso claramente. Né? Há mais de uma pessoa a se considerar nas decisões sobre o uso do tempo, a acomodação dos feriados, até mesmo essa questão do menu. Né? As crianças, elas trazem grande prazer, mas também uma ansiedade, fica pensando, meu Deus, a escola, a fatura, é tudo aquilo que você tem. E Paulo fala, capítulo 7, versículo 28, você vai ter muitas angústias na carne. Você vai sentir aqui mesmo, dói, ó. Assim, a hora que você fala, dói. E Paulo diz, e eu quisera poupar-vos. Irmãos, Paulo não está sendo suave. As pessoas ficam muito discutindo se Paulo era casado ou não, e falam, porque como eu fico no meu estado, pelo fato de ele ser uma alta pessoa dentro do farisaísmo, dificilmente ele foi solteiro a vida inteira, alguns dizem. Possivelmente ele era viúvo. Então é uma série de discussão sem fim, entendeu? Mas Paulo está falando, olha, ele falava que ser casado não é fácil, entendeu? Agora, a razão mais importante, pessoas solteiras podem dedicar-se mais plenamente ao trabalho de Deus. E ele diz, versículos 32 a 34, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Essa é a razão. Uma parte vital, irmãos, da responsabilidade cristã, ela está sobre as pessoas solteiras. Quanta coisa nessa igreja acontece por causa de vocês, que têm disponibilidade, que pode fazer, que conhece de tecnologia, que sabe de tudo. É um papel importante, você tem que aproveitar esse momento e fazer o máximo do seu potencial. Porque quando você casar, o seu primeiro sacerdócio vai ser a tua família.
A sua primeira, não adianta você ser excelente na igreja e deixar a tua família cair nos pedaços. Entendeu? As prioridades mudam. Pessoas solteiras têm mais tempo para dar essas coisas. Não é coincidência, então, que muitas atividades na igreja, não é só porque você está sozinho, é porque você tem realmente essa disponibilidade. Quem vai ajudar a fazer o acampamento? Quem vai cuidar das crianças correndo aqui nesse corredor? Nós, velho, tô louco. Eu não, vocês são solteiros. Entendeu? Entendeu? É assim que as coisas funcionam. A verdade é essa. A maioria das pessoas solteiras, ela não escolheu estar solteiro dessa forma. Mas mesmo assim, ela tem as mesmas vantagens. Se você está solteiro agora, aproveita o máximo. Faz o máximo para Deus. Faz o máximo por você. Vai estudar, faz o que você puder. Se dedique, é a hora, é agora. Então, estar solteiro é um presente de Deus. Você tem grandes oportunidades. Não é para ser um peso. Tem que usar da melhor maneira possível esse tempo. Depois você vai ver. Ontem foi o aniversário da minha esposa. E ontem foi o dia da greve geral. Eu trabalho no RH, falei para vocês, eu cuido da parte de negociação coletiva. Então, tudo que mexe com sindicato, cálculo de reajuste, está na minha área. Então, ontem eu saí de casa às 5 horas da manhã e voltei. Aniversário dela, tinha combinado que nós íamos comer fora. 7 horas da noite, eu dormi, entraram 23 de maio, que eu vi tudo parado. Eu liguei para ela. Olha, irmã, você quer sair hoje, né? Ah, mas você está cansado. Mas você quer sair, não quer? Ah, eu quero. Eu falei, Então nós, 1h30, que 1h30 eu estou aí, a gente vai, né? Um solteiro não tem esse dilema. Eu tenho um papel eu tenho que responder às necessidades dela, de atenção, de carinho a elas, minhas filhas. Então olha como muda. Ser solteiro para ser melhor para Deus. Agora eu vou fazer umas perguntas, você não responde. Por favor, só não responde. Você está solteiro pelo motivo correto? Você é solteiro graças a Deus? Ou porque você é chato mesmo? Essa você responder pelos outros. Você está solteiro porque tem medo de se machucar em um relacionamento? Talvez você viveu algum relacionamento abusivo, traumático em família, entre seus pais. Isso, você tem medo de se repetir na sua vida? Será que você não está solteiro porque você é egoísta? Quero ninguém mandando na minha vida. Quero depender de ninguém. Não quero ter que estender roupa de macho nenhum. Eu que não vou ficar comprando absorvente para minha mulher, para a mulher em mercado. Você não está solteiro porque você está idealizando uma pessoa como eu? Bonito, bombado, forte. Não é? Porque esse é um problema sério dentro das igrejas, viu? Pessoa perfeita. Ó Senhor, manda, Pai, querido, manda. Em vez de querer você ser a pessoa, você quer ter a pessoa. É engraçado quando a Bíblia fala de casamento, irmãos, é tão... Nossa, é outro tempo, outra discussão, né? Mas a Bíblia diz para a gente dar para outra pessoa toda a honra que lhe é devida. Cada homem, a mulher, não é receber. Então você não vai ter prazer. Você tem que dar prazer, fazer aquela mulher mais feliz da face da terra. Você não vai ter aquele homem para te fazer. Você que tem que fazer ele, cara, que acorda assim, um avião, entendeu? Nossa, porque você não é receber, é dar. E você às vezes está esperando alguém para te dar, em vez de você querer dar. Um ideal altíssimo. E a Bíblia fala que é bom estar solteiro. Não é para você ser egoísta, não é para você ter um alto padrão, não é porque você não quer dar satisfação para ninguém, é para você servir melhor ao Senhor. E muita gente está sozinho e equivocado. E quando acordar, pode ser muito tarde. A vida de solteiro é difícil. Quando Deus viu Adão sozinho no jardim do Éden, ele disse, não é bom que ele seja só. Vou lhe fazer uma adjuntora. E Eva foi criada para atender então a necessidade de companhia de Adão. E os dois se uniram no relacionamento sexual duradouro do casamento.
E embora o Novo Testamento seja positivo sobre a condição de se estar solteiro, a gente viu aqui os textos que mostram isso, não há dúvida que o casamento é considerado a norma. Deus viu, não é bom, não é bom, não é bom. Então essa é a norma. Existem outras opções, mas o principal está aqui. É um presente amoroso de Deus para a humanidade, o principal contexto onde o nosso desejo de intimidade é satisfeito é com a pessoa. Pessoas solteiras são, portanto, propensas a lutar contra a solidão e a tentação sexual por todo o tempo que estiverem nessa condição. Vai ser uma luta constante. Sabe, você olhar e sentir só, você tem que buscar em Deus a solução para isso. Ou então você ser tentado. E Paulo fala, é melhor casar do que se abrasar. A vida sexual de uma pessoa solteira tem que ser uma coisa conduzida dentro de uns trilhos. Não há liberação para você poder satisfazer de outras maneiras. Então é muito difícil. Vai enfrentar a batalha vitalícia contra a solidão e a tentação. E essas duas batalhas estão intimamente relacionadas. Porque quanto mais solidão você sente, mais propenso a se abrir você fica para qualquer tipo de satisfação. Né? Nós não somos feitos para ficar sozinhos. Aí eu vou na pergunta da minha irmã, que ela fez aqui. É lógico, nós precisamos de relacionamentos. Se não é com o marido, se não é com o namorado, com a esposa, é com aqui, ó, que grupo bacana. Você precisa procurar esse apoio de pessoas, de amigos, de irmãos, para você conversar, alguém para você dar satisfação. Essa minha semana foi terrível, ora comigo aqui, me ajuda, estou me sentindo um vazio. Deus colocou vocês aqui, um na vida do outro, para ajudar nesse sentido. Porque não é fácil a decisão de ficar sozinho. E Paulo fala, fugir da imoralidade sexual, capítulo 6, versículo 18. Né? E, por último, a condição de solteiro não é permanente. Isso pode mudar o tempo que você quiser. Olha que bênção. De repente chega lá no 60 e fala, olha, agora eu vou mudar de ideia. Né? Assim, tão atraente ainda, eu vou usar todo o meu potencial. Você pode. Entendeu? Irmãos, existem inúmeras histórias. Inúmeras, procura, você vai achar. Gente que falou, vou servir, vou usar minha mocidade para servir o Senhor. Foi lá para o Amazonas, para essa no mundo, quem serviu o Senhor. Eu vou ficar na igreja firme. E aí chegou a hora, agora eu vou voltar, vou procurar. Pode ser essa opção, entendeu? Não é permanente. Né? Muitos que hoje aqui estão solteiros, eu disse, amanhã eu espero estar no casamento de vocês. Você me chamar, né? Lógico, né? Pastor? Também, né, pastor? Quem sabe o Senhor vai fazer, né? Irmãos, o casamento humano, ele reflete o casamento que Deus quer desfrutar com seu povo eternamente. A Bíblia fala de Jesus como o noivo que um dia retornará para levar a sua noiva, a igreja, para estar com ele perfeita, a nova criação. E nesse dia toda dor desaparecerá, inclusive a dor de um casamento ou de ser solteiro. Tudo isso vai sumir e Deus vai enxugar toda lágrima de nossos olhos e um grande grito será dado. Está lá em Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se encontra ataviada. Todos nós somos casados, irmãos, com Cristo. Ele nos amou com amor eterno. E nós já podemos experimentar esse casamento, essa intimidade agora, aqui na terra, em nossas vidas. Procurando toda satisfação em Cristo. Nesse relacionamento eterno com Jesus. Ninguém tem que se sentir sozinho, jamais. Ninguém, nada, tem um lugar no coração do homem que é só de Deus, só de Jesus. Tem tanta gente querendo ser feliz com alguém, achar alguém. Essa semana, não sei quantos aqui assistem Jesus Cop. Não sei se pode falar dessas coisas aqui. Desculpa aí, pastor. Essa semana soltou um vídeo, ele está falando sobre idolatria. E ele está falando da idolatria na busca no relacionamento, foi o primeiro vídeo. E ele estava lendo uma música de Jorge Mateus. Eu quero alguém que me faça, que preencha o meu vazio. Eu quero alguém que faça eu acordar o dia sorrindo. Eu quero alguém... Ele começou a ler a letra e ele falou, mas gente, quem faz isso na vida de outra pessoa? Só Jesus. Se você procura esse tipo numa pessoa, você vai ser infeliz, vai se frustrar. Só Jesus. Uma palavra final. Agradeça a Deus pelo dom de estar solteiro. Qualquer que seja a sua experiência como solteiro, reconheça isso como um presente de Deus agora. E aproveite ao máximo durante o tempo que você tiver como solteiro. Faça tudo o que puder para ser piedoso.
Irmãos, é fácil para aqueles que são solteiros entrarem no estilo de vida que desagrada totalmente a Deus. Esse egoísmo, sabe? Eu estou sozinho, eu posso fazer o que eu quiser. Você não pode. Não foi para isso que Deus te chamou para ficar solteiro. Lembra-se disso, entendeu? Então, cuidado, né? Não seja egocêntrico, né? Seja disciplinado, responsável perante os outros. E por último, mantenha seus olhos fixos no céu. É o nosso relacionamento eterno com Cristo que pode trazer e preencher qualquer vazio na nossa alma. Amém? Solteiro. Aí sim, graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.